Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23 de setembro, estamos na sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Tudo tem o seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do sol. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o homem do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que Ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, Ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Meu irmão, minha irmã, sempre achei o Eclesiastes um livro estranho e incômodo. Cada vez, porém, que o releio, fico cada vez mais convencido de que é um livro muito atual. Eis uma afirmação reveladora. Tudo tem um tempo. Há um tempo para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Trata-se de um retrato terrivelmente triste da nossa vida. Nossa vida decorre no tempo entre o nosso nascer e o nosso morrer. E durante esse período estamos condenados a assistir ao desfile mudo, implacável de eventos opostos: o plantio e a colheita, a morte e a cura, a ruína e a reconstrução, o choro e o riso, o luto e a dança, a preparação e a batalha, o abraço e a separação, a busca e a perda, a acumulação e o desperdício, o rasgo e a costura, o silêncio e o discurso, o amor e o ódio, a guerra e a paz. Nós não temos poder algum sobre essa sucessão de eventos tristes e alegres. Nem conseguimos fixar nada nesta vida, pois o tempo destrói tudo que o próprio tempo construiu. Do nascimento à morte, nós estamos submetidos ao tempo, tempo que flui e tudo destrói e reconstrói continuamente. O tempo nos recebe, nos envolve, nos empurra e por fim nos expulsa dele para recomeçar tudo de novo. Envolvidos e submetidos ao tempo, a nossa existência é marcada tanto por alegrias quanto por tristezas. E é terrível pensar que o ódio, as guerras, os assassinatos estejam fixados no nosso tempo e que não possamos fazer nada para mudar isso. Segundo o Eclesiastes, podemos ter duas atitudes para enfrentar esse inevitável vai e vem de opostos. Ou agir e reagir para dominar o curso dos acontecimentos de nossa vida, ou compreendê-lo com a nossa razão para lhe dar sentido. A avaliação do Eclesiastes, porém, é um choque de realidade. Tentar dominar o curso dos acontecimentos é inútil, pois nós não podemos acrescentar, diminuir ou mudar o que Deus determinou para nós.
tentar dar sentido aos acontecimentos com a nossa razão é impossível, pois o nosso pensamento limitado não pode superar o tempo incompreensível. As coisas que Deus fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, Deus dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Segundo Eclesiastes, até a guerra, os assassinatos e o ódio são bons no tempo oportuno. Então, é impossível dar significado a isso. Por isso, para o Eclesiastes, o único remédio é abandonar a ambição de agir e de conhecer, contentando-se com as magras alegrias desta vida temporal que nos foi concedida por Deus. Ele aconselha: contempla as obras de Deus, ninguém poderá endireitar o que ele encurvou. Num dia feliz, desfruta dos bens, e no dia da desgraça, reflete. Deus fez tanto um como o outro, de tal modo que ninguém pode descobrir alguma coisa no seu futuro. O livro do Eclesiastes descreve com um realismo assustador o ponto de chegada de uma religião paganizada que perdeu a força do Evangelho. Essa religião é tediosa, supérflua. Deus está longe, não se importa. Ele pode ser conhecido, mas não se revela como pessoa que ama e pode ser amado. Ele é infinito, mas não preenche o abismo do coração humano, um abismo que chama outro abismo. Esse Deus é como a lua, está lá no céu, mas não aqui na terra. Controla as marés da vida, mas não tem relação pessoal conosco. Ele existe, mas não há encontro face a face. É possível crer nesse Deus e ao mesmo tempo se desesperar. É o que acontece com o Eclesiastes. Acredita de coração em Deus, mas não vê sentido da própria existência. O Eclesiastes vive num mundo onde Deus se cala. É como se não houvesse revelação alguma, mas somente a razão e a observação dos sentidos. No livro de Jó, também Deus silencia, com exceção do começo e do fim do livro. Mas porque Deus fala, Jó tem tudo, apesar de estar sobre um monte de esterco e se raspar com um caco de telha. No Eclesiastes, mesmo que o ser humano possua tudo, ele não tem nada, porque Deus não lhe fala. Toda a Bíblia é revelação divina e palavra de Deus. Mas no Eclesiastes, Deus nunca fala. Só há um monólogo do homem, nunca diálogo com Deus. Deus, na sua providência, fez com que esse livro entrasse no cânon da Escritura, porque isso é revelação divina no seu contrário. Eclesiastes é revelação divina precisamente na medida em que é a ausência de revelação. Trata-se de uma graça pela desgraça, de uma revelação através das trevas, de uma luz obscura. Deus, neste livro, nos revela o que a vida é quando Deus não se revela. Vaidade das vaidades. Nada de novo debaixo do sol. O Eclesiastes é o primeiro e necessário passo rumo ao Deus vivo e verdadeiro. Pois o ser humano não buscará o divino médico enquanto não admitir que ele está desesperadamente doente do nada e da falta de sentido. Segundo Nietzsche, o niilismo é o convencimento da inutilidade, a incoerência, o sem sentido e o sem valor da realidade. A falta de um grande sentido é a fonte da pior morte. Os místicos vislumbraram em suas visões sobre o inferno que o inferno não é fogo ou demônios com tridentes, e sim almas vagando na escuridão, sem destino, sem esperança, sem propósito. Essa imagem do inferno é mais horripilante do que o fogo e o enxofre, porque
no fim das contas, é a mais verdadeira.